Meus amigos, o Brasil está assistindo a um verdadeiro desmonte ao vivo e ninguém na grande mídia tem a coragem de falar o que realmente está acontecendo com os Correios. Você já parou para pensar como é que é possível uma estatal, uma empresa que tem praticamente um monopólio das entregas no nosso país, conseguir quebrar de uma hora para outra nas mãos do Lula? Já parou para pensar nisso, cara? A estatal dos Correios, que já foi motivo de orgulho, que há alguns anos atrás tinha revertido prejuízo em lucro, fazendo investimento em tecnologia, em inovação, estava expandindo, estava aumentando a sua lucratividade. Hoje, nas mãos desses ratos, está afundada em dívidas, em escândalos, em atrasos, salários sem pagamento. Falta até fita durex e papelão para a galera trabalhar, meu amigo. Somente nos primeiros 3 meses de 2025 desse ano, o rombo dos Correios bateu 1 bilhão e 700 milhões de reais em 3 meses. No mesmo período do ano passado, o prejuízo já era um absurdo, 801 milhões de reais. Agora o buraco mais do que dobrou e ninguém segura mais essa avalanche de prejuízo dos Correios. A gente está assistindo ao fim melancólico dos Correios diante dos nossos olhos. E agora, para piorar ainda mais a situação, a crise virou caso de polícia. Porque a ANAC, a Agência Nacional da Aviação Civil, pasmem, proibiu todos os voos da malha aérea dos Correios por falta de condições. Sabe aquele SEDEX que deveria chegar em 24 horas? Esquece, meu amigo. Por quê? Porque as encomendas já estão amargando semanas para chegar, isso quando chegam. E enquanto falta papelão para empacotar, sobra dinheiro para mordomia de diretoria, sobra dinheiro para licitação de carro de luxo, shows patrocinados, cabide de emprego, salários gordos para os apadrinhados políticos. Pois é, a farra não para. Sabe por que a farra não para? Porque quem continua pagando a conta vai continuar pagando a conta, que somos nós, somos eu e você. E a pergunta que eu faço nesse exato momento é o seguinte: por que o STF não concentra sua energia para tentar descobrir o que esses ratos, esses vagabundos estão fazendo com o patrimônio público, hein, cara? Por que não foca nisso? E por que também não tem uma verdadeira revolta popular para colocar pressão em Brasília nesse momento? Até porque os políticos hoje eles estão mais preocupados em aumentar os seus salários. E por que a grande mídia, com seus bolsos cheios de dinheiro público, continua vendendo a ideia de que o Brasil meio que virou uma Suíça? A gente já não tem mais nenhum problema se a gente for analisar o que a grande mídia tem falado sobre a situação econômica do nosso país. Então fica comigo, porque hoje a gente vai mostrar o que a grande mídia não mostra. Como os Correios estão sendo destruídos por uma má gestão, por corrupção e interesses políticos, e o que isso significa para a sua vida e como tudo isso impacta diretamente no seu bolso. Mas antes da gente entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu vou fazer como eu faço sempre, eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, já deixou o like antes mesmo do nosso conteúdo começar, não é verdade? Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não conhece o nosso trabalho, não precisa dar like agora, segura sua mão, mas acompanha o conteúdo até o final. Se você perceber que em algum momento desse vídeo alguma coisa agregou valor para você, aí sim faz total sentido você deixar o seu like. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também e ativar o sininho. Bom, meus amigos, vamos lá para o giro das informações. Antes de entrar no giro das matérias, se você não está familiarizado com o caso dos Correios, a gente está acompanhando os Correios desde 2023. Assim que o governo Lula assumiu o governo, a gente já sabia que isso aqui era só uma questão de tempo para eles pegarem uma estatal como os Correios, extremamente bem estruturada, dando lucro, funcionando muito bem. Uma empresa como essa, nas mãos desses caras que não tem a menor responsabilidade com o dinheiro público, meu amigo, era só uma questão de tempo para que essa estatal desmoronasse. Afinal de contas, se tem uma turma que aplica golpe de Estado todo santo dia, é essa turma que está tocando o nosso país, porque não tem a menor responsabilidade com o patrimônio público. E a falência dos Correios era somente uma questão de tempo. Então a gente acompanhou todo o caso dos Correios. É só você entrar aqui no nosso canal, digitar aqui Correios, você vai ver aqui a quantidade de conteúdo que a gente está acompanhando a cada passo, a cada rombo, a cada deterioração dos Correios. A gente está trazendo todas as informações, então é só você vir aqui e acompanhar o passo a passo. Hoje eu vou trazer essa informação aqui, ó, dessa matéria que saiu no Poder 360. Correios tem prejuízo de 1,7 bilhão de reais em apenas 3 meses, nos 3 primeiros meses de 2025. O valor é mais do que o dobro
registrado no mesmo período em 2024. Nos 3 primeiros meses de 2024, o rombo foi de 800 milhões de reais. E agora esse rombo mais do que dobrou, ou seja, os Correios estão quebrando numa velocidade, meu amigo, absurda, com a expectativa de fechar com mais de 6 bilhões de reais de prejuízo apenas no ano de 2026. Esses caras não vieram para brincadeira. E analisando o extrato aqui das demonstrações contábeis dos Correios, cara, fica muito claro que existe um problema seríssimo aqui, que é uma diminuição nas receitas dos Correios, ou seja, dos seus serviços, tudo que entra está entrando menos por conta de uma falta de estruturação. Os Correios têm perdido negócio para outras transportadoras e por causa do aumento das despesas dos Correios, ou seja, ele está recebendo cada vez menos dinheiro dos seus serviços e está aumentando a sua despesa, contratando mais pessoas. Acabou de abrir aí alguns concursos públicos dos Correios contratando mais pessoas, pagando cada vez mais salários para os seus diretores e também fazendo investimentos desnecessários em eventos que funcionam praticamente como palanque para o Lula palestrar. Recentemente, por exemplo, teve um evento onde o governo pagou mais de 4 milhões de reais para o Gilberto Gil. Sabe o Gilberto Gil, da música popular brasileira, que abre os pulmões para falar sobre a luta de classes, né? Colocando 4 milhões de reais do dinheiro do contribuinte brasileiro no seu bolsinho para ter uma noite tranquila, morando em áreas onde a nata da nata do Rio de Janeiro mora, enquanto o contribuinte brasileiro acorda todo dia de manhã cedo para pagar imposto para sustentar essa máquina corrupta, nojenta que toca o nosso país nesse momento. Esses foram alguns fatores que justificam o aumento do prejuízo da estatal nesses 3 primeiros meses de 2025. A diminuição da sua receita líquida em serviço saiu de 4 bilhões e meio de reais para 3 bilhões e 900 milhões de reais, muito por conta da ação do governo com a taxa das blusinhas, que tem diminuído a quantidade de importação e os produtos importados obrigatoriamente utilizavam os Correios ali, pelo menos em uma das fases da entrega. Hoje os Correios têm perdido cada vez mais espaço com a taxa das blusinhas. O aumento do custo de serviços prestados está mais caro para entregar uma encomenda. Outras despesas administrativas, altos gastos com vendas e também as despesas financeiras. Ah, José, mas eu não estou entendendo nada desse negócio de despesa financeira, eu não entendo de nada disso. Bom, vamos traduzir. Traduzindo, o que significa tudo aquilo ali? Significa isso aqui, ó. Prejuízo dos Correios dobra, empresa atrasa pagamentos e funcionários se queixam. Falta durex e papelão, meu amigo. Com a receita em queda, perdas crescentes e forte concorrência com o mercado de entregas, a estatal se converteu em foco de tensão no governo. Ou seja, se uma estatal que antes, no governo passado, estava dando lucro, de uma hora para outra começa a dar prejuízos recordes bilionários, é óbvio que isso vai manchar a imagem do governo e tem que manchar, porque alguém tem que ser responsabilizado. E só tem um para ser responsabilizado nesse momento, que é justamente o governo Lula, principalmente o Lula, que botou na presidência dos Correios um cara que não tem nenhum tipo de capacidade técnica para tocar uma presidência de uma empresa como os Correios, que foi o seu amigo pessoal, o churrasqueiro do Lula, o advogado que foi um dos responsáveis por tirar o Lula da cadeia. Você sabe disso? Não é alguém capacitado, não é uma pessoa que foi contratada para fazer os Correios darem lucro e, ao invés de tirar dinheiro do nosso bolso, colocar dinheiro para o caixa do governo para fazer com que o governo faça os seus investimentos. Mas falar em eficiência nesse governo realmente é querer sonhar muito alto. A divulgação desse balanço dos Correios não detalha a causa do desempenho, a gente não tem muitos detalhes, mas os números da empresa mostram que ela teve o pior resultado para um primeiro trimestre desde 2017. A estatal é chefiada por Fabiano Silva dos Santos, ligado ao Prerrogativas, grupo de advogados simpáticos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e agora a estatal está na mira do Tribunal de Contas da União. A área técnica do Tribunal de Contas da União aponta que a estatal usou o mecanismo em desacordo com normas técnicas, que levou à redução do prejuízo estatal em 2023. O que isso significa? Significa que em 2023 era para a gente ter um prejuízo maior do que foi divulgado, mas eles utilizaram algumas manobras, alguns mecanismos que maquiaram os números de 2023. Mas quanto que eles maquiaram, hein, Josué? Quanto é que eles sumiram ali, que era para aparecer no relatório, não apareceu? Quanto que eles sumiram desse valor? O relatório sigiloso
sigiloso da área técnica da corte, ao qual o Globo teve acesso, aponta irregularidade ao efetuar a baixa de uma despesa de 1 bilhão e 32 milhões de reais. Mais de 1 bilhão de reais, ó, sumiu e tá todo mundo caladinho nesse momento. Cadê o STF para apurar essas informações, hein? Ao invés do STF tá gastando energia com coisas desnecessárias nesse momento, por que não investigar o sumiço de 1 bilhão de reais numa manobra contábil feito pelos Correios, hein? Pois é, meu amigo, isso aqui é somente a ponta do iceberg. E esse dinheiro, obviamente, faz falta. E prejudicando os serviços dos Correios. Nessa matéria que acabou de sair aqui no Poder 360, diz que a ANAC suspende operações de transporte aéreo dos Correios. A agência alega que a estatal não cumpriu as normas de transporte de produtos perigosos. Segundo o UOL, a medida afetará as operações das empresas de carga Sideral Linhas Aéreas e a Total Linhas Aéreas. As cargueiras são as únicas que prestam esse tipo de serviço para os Correios. Olha só o que disse a Total Linhas Aéreas. Disse que o problema não tem nada a ver com norma, tem a ver com o problema financeiro dos Correios. Abre aspas para Total Linhas Aéreas. Ainda não foi comunicada de nenhuma decisão da ANAC sobre a suspensão das operações decorrentes de suposta falha no cumprimento das normas. Ou seja, não é um problema de falha de cumprimento de norma. A suspensão das linhas dos Correios deve-se ao problema financeiro que a estatal está passando e não está pagando ninguém. E essa daqui foi a resposta agora dos Correios. Abre aspas para os Correios. Os Correios estão comprometidos com o cumprimento integral da legislação vigente. O problema decorre de práticas herdadas de gestões anteriores. Ó, problema da gestão anterior. Como sempre, essa galera botando a culpa nos outros. Eles não assumem responsabilidade. E representa mais um desafio que a atual administração está enfrentando para garantir a regulação completa do serviço. A empresa está adotando todas as medidas cabíveis para solucionar a situação no prazo estipulado, reafirmando o compromisso com a segurança das operações e do atendimento à população, disse a estatal em nota enviada ao Poder 360, meu amigo. Pois é. A gente cobrar da administração o que eles estão fazendo, isso a gente corre um sério risco de ter um problema grave com a justiça. Mas roubar pode roubar à vontade. Esse aqui é o reflexo da impunidade no Brasil. Meus amigos, o que está acontecendo com os Correios não é uma simples crise de caixa. É a prova de que a estatal, nas mãos dos políticos errados, dos políticos vagabundos, é a garantia de rombo, atraso, corrupção e serviço ruim. É a certeza de que o seu dinheiro está sendo jogado fora. E a falência dos Correios é apenas a ponta do iceberg. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa, como sempre, aqui no campo dos comentários. Deixa sua mensagem aqui embaixo, eu quero saber o que você acha disso tudo, o que deveria ser feito nesse momento para resolver esse problema dos Correios, hein? Deixa aqui a sua participação no campo dos comentários, que é extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, tudo que a gente traz aqui, você pode ter certeza, não vai ser divulgado amplamente na grande mídia, meu amigo. Então me ajuda a propagar essa mensagem, compartilhando esse conteúdo com pelo menos uma pessoa que você conheça ou com um grupo que você participa no WhatsApp. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.